Convidamos agora a escritora Andréia Barros, acompanhada do mediador, o Rafaelo Balbinotti. Ele que é professor do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Bom, boa noite a todos. Agradeço a todos que chegaram aqui, que estão. O horário marcado exatamente era às 8h30, né? Acredito que no decorrer do tempo mais pessoas vão chegar, alguns convidados. Mas a gente já, então, em função do tempo, vamos dar início a esse bate-papo sobre a recuperação de mata ciliar, sobre legislação, sobre meio ambiente, recuperação. Bom, eu sou de Frederico Westphalen, né, André? Nos conhecemos agora há pouco, estávamos conversando, mas adiantou um pouco, não conseguimos colocar, digamos, as apresentações, a pauta em dia, mas... Certo. Mas... de maneira geral, até onde eu entendi, tu trabalhou um tempo em Frederico Westphalen na Promotoria de Justiça, em outras áreas que não a de meio ambiente, né? E foi para o município de Estrela, no Ministério Público Estadual, onde exerce a função de promotor de justiça focada na área de meio ambiente, né? E o livro que está aqui, que está inclusive à venda, a recuperação de mata ciliar, um olhar entre sustentabilidade e legislação ambiental, pelo que nós conversamos há pouco, foi fruto do teu mestrado, da tua dissertação. Bom, como falado, sou professor da área de Política e Legislação no curso de Engenharia Florestal e também para Engenharia Agronômica, alguns alunos vêm fazer. E o que tem de interessante, numa apresentação, já numa introdução, é que nós podemos explorar, o engenheiro tem a legislação como ferramenta, o direito como ferramenta. O advogado tem a legislação e o direito como fim em seu trabalho, né? E o pouco que eu consegui ver, porque o teu livro estava esgotado, eu não consegui comprar com antecedência, comprei no Vitrola com pouca antecedência. Pois é, foi ótimo isso, né? Inclusive o pessoal do Vitrola falando em segunda edição e tal. Então está esgotado. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode explorar. E no andar da carruagem a gente entra em algumas minúcias técnicas. Então é isso, agradeço a tua vinda aqui para Frederico. Essa Feira do Livro é muito bacana, eu acho muito interessante, que é uma cidade pequena com um evento de altíssima qualidade, apesar do tempo não permitir muita audiência. Mas é isso, obrigado por ter vindo, obrigado pela oportunidade. Vamos então discutindo, conversando, ver o que nós conseguimos chegar. Andréia? Bom, eu agradeço, Rafaelo, as belíssimas palavras de apresentação. Eu realmente estou muito feliz por estar de volta em Frederico Westphalen, minha terra quase natal. Eu praticamente nasci aqui. Para os que não sabem, o meu pai foi fundador da agência do Banco do Brasil, aqui, na década de 60. E em início da década de 70, vamos deixar assim, eu só nasci em Cruz Alta por questões médicas e fui registrada lá, mas eu não tenho nenhum vínculo com a cidade. E eu morei em Frederico Westphalen até os 4 anos de idade. E, em função do pai no banco, a gente foi embora. E depois, por sorte do destino, sorte minha ainda, muito mais, eu vim como promotora de justiça para cá, em 2011, e fiquei até 2014 aqui, atuando na 2ª Promotoria de Justiça, na verdade, na Promotoria de Justiça Substituta, atuando na matéria de Maria da Penha, crime civil comum também, e no ato infracional, na infância, na parte do ato infracional. E naquela oportunidade, eu até conversava com o Celso ontem, nós tínhamos um programa na rádio, semanal. Eu, o juiz, doutor José Luiz, toda semana a gente estava na Luz e Alegria, exatamente por um programa de esclarecimento. E um pouco antes de eu ir embora daqui, eu comecei a atuar, então, na área do direito ambiental. Mas foi questão de 3 ou 4 meses apenas. E, por surpresa, também ironia do destino, não sei o que denominar, eu fui transferida. Na verdade, eu me candidatei para a cidade de Estrela, tendo a certeza de que eu não iria embora, porque um colega mais antigo estava na minha frente e eu não tinha concorrido, eu não concorria com ele, em função da antiguidade dele. E, no final, eu acabei ganhando esse edital de surpresa e fui embora.
daqui com a dor no coração, que é uma cidade que eu amo demais e que eu me sinto acolhida, e eu sou, sim, frederiquense, de coração eu sou frederiquense. Então, para mim, muito mais importante, muito mais feliz estou hoje por estar aqui de volta a essa cidade que eu amo tanto, ainda mais por esse motivo, apresentando o meu livro, que nesta semana eu fiquei sabendo está esgotado na editora. Então, um sucesso pelo jeito, né? Eu fico bem feliz com isso. Como tu bem disseste, o livro é fruto da minha dissertação de mestrado. Eu, chegando em Estrela, eu assumi um projeto. Hoje é um programa, mas é um projeto chamado Projeto Corredor Ecológico. Isto começou a ser pensado lá em 2001, e eu vou contar um pouquinho dessa história um pouco mais adiante, mas ele começou a ser implementado efetivamente em 2008, então nós estamos aí com quase 10 anos já de implementação efetiva. E numa das várias reuniões que a gente faz na Promotoria de Justiça, eu conheci o professor André Jasper, então coordenador do PPGAD, pós-graduação em Ambiente e Desenvolvimento da Univates, que é a universidade que fica em Lajeado, que é do lado de Estrela. E ele me disse, e eu comentei com ele naquela oportunidade que eu tinha muita vontade de voltar a estudar. Fazia 20 anos que eu tinha me formado, que eu tinha graduado em Direito, tinha estudado para o concurso, mas a gente acaba estudando questões bem pontuais, assim, não mais volta para uma universidade. Tu estuda aquilo que tu precisa, né? E ele me disse assim, e eu ainda comentei com ele, eu quero voltar a fazer uma pós, pegar ritmo de estudo. E ele disse, não, hoje em dia não se faz mais pós, se faz o mestrado. E a inscrição do nosso mestrado no PPGAD está aberta até a semana que vem. Eu vou te mandar o edital. Ok. 10 minutos depois, o edital estava na minha caixa de e-mails. E eu tomei um choque de realidade, porque depois de tantos anos tendo saído do banco da universidade, tu retornar com tantas mudanças, principalmente na questão da pesquisa, da metodologia, eu respondi para ele, para projeto. O que é isso? Projeto de pesquisa? Como assim? E ele me ajudou e me apresentou a minha orientadora, que é a autora do prefácio. Ele é o apresentador do livro. A minha orientadora fez o prefácio. E nós começamos ali uma caminhada muito interessante de voltar a estudar, de voltar a ser aluno, de voltar a frequentar os bancos de uma universidade, de voltar para a academia. E isso foi muito bom, foi desafiador para a gente que tem uma profissão, que tem família, que tem filhos, tudo até que na sexta de noite, no sábado de manhã, ir para a faculdade, ir para a universidade, fazer trabalhos e ouvir palavras tipo assim, uma resenha crítica para a semana que vem. Resenha crítica? Ensaio? Artigo científico? Que é isso? Então, foram muitos os desafios, porque eu passei nos 2 anos de mestrado. E, em fevereiro deste ano, eu apresentei, então, a minha dissertação com base na sugestão do professor André Jasper, que era estudar, pesquisar este programa Corredor Ecológico. Na minha banca, Rafael, durou 3 horas e meia. E muitas críticas. Aos 30 segundos finais, os 2 professores convidados me disseram, tua dissertação está ótima, vamos publicar. É uma dissertação que ela vale para o direito e para as ciências ambientais, amplamente falando, biologia, engenharia, agrologia, enfim, agronomia, todas as áreas que trabalham com as ciências da natureza. E isso me tomou de surpresa. Eu, lançando um livro, quando eu pensei nisso, nunca... Não tinha esse sonho. Nunca me passou pela cabeça eu escrever um livro. E aí eu fiz uns ajustes que a banca sugeriu, e a professora Germana Belchior, lá de Fortaleza, me disse, então tá, né, André? Agora a gente vai lançar o livro. E eu, como assim lançar um livro? Como faz para lançar um livro? Eu vou te ajudar. E, de fato, ela me ajudou. Eu, sem acreditar ainda, enviei o PDF final da dissertação para 2 editoras. E pensei, vou mandar, né? Sabe-se lá, vai saber. 24 horas depois, as 2 editoras me responderam, nós queremos.
E aí, como escolher? Aí, professora Germana, como é que eu escolho? Qual é o critério que eu vou usar? Não, olha o conselho editorial. Bom, no final da história, eu escolhi a Lumen Iuris por ser Qualis A2 no direito. E por ser, no direito, a maior editora de publicação atual. Então, eu tive a oportunidade, a felicidade de poder escolher uma editora que me acolheu de braços abertos e que a semana passada já me convidou para organizar o próximo livro na área de resíduos sólidos. Isso vai ser o projeto para 2018. Então, desde que eu saí daqui, muita coisa na minha vida mudou, muita coisa aconteceu. E eu estou vindo, então, apresentar esse trabalho para vocês. Neste livro, eu começo falando da constitucionalização do direito ambiental. Ano que vem, nós vamos completar 30 anos da Constituição Cidadã, da Constituição Ecológica, como ela vem sendo chamada, porque foi a primeira Constituição brasileira que efetivamente protegeu o direito ambiental. O artigo 225 é completíssimo, porque ele prevê direitos, prevê obrigações, pensando na atual geração e na futura geração. Nós temos um compromisso com a nossa geração e com todas as que virão pela frente. Nós temos o dever de preservar o meio ambiente, para que as próximas gerações possam também dele usufruir e ele preservar para as próximas gerações. Isso se chama de princípio intergeracional. A lógica aqui, como diz a professora Carla Amado Gomes, de Portugal, é intrageracional e intergeracional. Pega a geração nossa e as próximas, e a relação com as próximas gerações. Então, a partir desta análise, eu trabalho também com os princípios ambientais, constitucionais. Eu faço uma análise daqueles que interessam para esse projeto. Trago também, Rafael, uma abordagem, ainda que simplória, da importância da mata ciliar, e desconstruo um conceito arraigado dentro do Ministério Público Estadual. Percebeste que o nome do projeto? Projeto Corredor Ecológico. E eu fui pesquisar a mata ciliar e eu percebi que corredor ecológico é apenas uma das funções da mata ciliar. São várias funções hidrológicas, tem a função de fauna, corredor ecológico é só um, corredor da biodiversidade para alguns autores. Isto vai além, este conceito ele é diminuto em relação a todo o bem que a mata ciliar faz, a proteção da água, o filtro de agrotóxicos, por exemplo, o controle de enchentes, controle de temperatura de água para os peixes, para os pequenos animais, a manutenção de toda a vegetação, a manutenção da função ecossistêmica, a manutenção ou a atração dos animais para a natureza. Enfim, em rápidas palavras, essas são as funções da mata ciliar. E mata ciliar tem este nome porque nós temos os cílios no olho, para proteger o nosso olho. Então, mata ciliar é o cílio do corpo hídrico, é o cílio do nosso rio. No meu caso lá, o rio Taquari, que é um rio que começa no Rio Carreiro e deságua no Rio Jacuí. Perpassa diretamente na área de 15 municípios. E 14 municípios hoje participam desse projeto. Eu vou, dia 24, 25, 26 de outubro, agora não lembro, eu vou a Triunfo apresentar este projeto para trazer, então, o último município para o projeto. O que é, de maneira mais específica, esse projeto? O que ele pressupõe, o que ele modifica nas propriedades, na mata ciliar? Modifica muita coisa. Então, esse projeto, ele começou a ser pensado, como eu comentei antes, em 2001, com a colega Odete Pinzeta, lá em Estrela, e o então prefeito, lá de Estrela. Existe um bairro, para quem não conhece Estrela, é um município que fica na beira do rio Taquari e sofre muito com as enchentes. Então, tem um bairro chamado bairro Moinhos, ou Marmite, popularmente chamando, que ele sofre muito com essas enchentes. E as enchentes, quando elas são grandes, elas chegam a 27 metros, 26 metros, 26,90 foi a cota máxima até agora.
e causa uma destruição muito forte. Então, o prefeito daquela época, em 2001, conversou com a colega Odete Pinzeta e propôs uma recuperação da mata ciliar exatamente daquele bairro. Para quê? Para tentar minimizar os efeitos das enchentes. A colega gostou da ideia, o prefeito e a colega, então, conversaram com a Univates. Mas de que forma fazer isso? Como se pensar numa recuperação de mata ciliar em zona urbana, em zona rural, em 14 municípios? Como fazer? Como fazer essa análise da legislação? Como fazer essa análise da realidade local? Independentemente deste movimento, existiu em 2005 o Fórum de Proteção da Mata Ciliar, que ocorreu em Estrela. Naquela oportunidade, foi lançada a Carta de Estrela, em que a sociedade civil organizada começou também a se preocupar e a pensar de como poderia se proteger a água do rio Taquari, que é classe 2 em poluição. É um dos mais poluídos do Brasil. E esses dois movimentos, eles começaram de forma independente, um sem conhecimento do outro, e somente em 2005, na Sala da Promotoria de Justiça, com a doutora Mônica Maranghelli, que esses programas se encontraram. Porque quando o prefeito foi conversar com a universidade, ele descobriu que a AMVAT, a Associação dos Municípios, havia encomendado um estudo para a Univates de como fazer esta proteção do corpo hídrico. Mas havia um óbice legal aqui nessa questão, que era a área considerada área de preservação permanente. Na época, no Código Florestal anterior, nós estamos falando em 30, 50 metros, e eu aqui estou considerando apenas a largura do rio Taquari, tá? Mas existem outras metragens. Como suplantar isso? Como propor para o ribeirinho uma recuperação de apenas uma parcela da mata ciliar, quando a lei fala que a parcela é maior? Bom, a colega entendeu o espírito do projeto e começou a implementar esse projeto. Como ele foi implementado? Houve um ajustamento de conduta entre o Ministério Público e os municípios. Começou com Estrela, Bom Retiro e Colinas, que são municípios da comarca de Estrela. E depois, num segundo momento, foi avançando para os outros municípios. Lajeado, Venâncio Aires, Arroio do Meio, General Câmara, Roca Salles. Bom, são 14 municípios. Hoje são 14 municípios. Começa em São Valentim do Sul e vai a General Câmara. Os municípios, esse ajustamento de conduta foi firmado com todos esses municípios, e esses municípios, através de uma equipe própria ou através de uma equipe contratada, e quando eu falo equipe é de meio ambiente, fez uma visita em todos os terrenos dos ribeirinhos. Fez um diagnóstico. Mas que tipo de diagnóstico? A Univates apresentou alguns critérios que poderiam ser utilizados, dentre os quais a análise do solo. Porque em Estrela, por exemplo, nós temos uma parte da cidade que está sobre o basalto. Pode vir a enchente que vier, não vai ter problema. O problema é quando tu tem areia, que a enchente vem e come por baixo e derruba, porque o rio é um ser vivo. O rio é dinâmico. Ele não é sempre igual. Ele não corre todo dia do mesmo jeito. E quando tem uma enchente, cada enchente é diferente. Cada efeito de enchente é diferente. E isso a gente aprende quando a gente convive com o rio. Bom, o município, então, fazia essa vistoria, realizava esse diagnóstico, apresentava um projeto de recuperação de área degradada. Esse projeto era aprovado pelo órgão ambiental competente e, após essa aprovação, ele era encaminhado ao Ministério Público. O promotor de justiça instaurava um inquérito civil para cada indivíduo, para cada terreno, para cada ribeirinho, e propunha, em audiências coletivas, a assinatura de um TAC com este ribeirinho, para que aquele projeto que foi implementado, foi aprovado, fosse efetivamente implementado. Muitas vezes, houve a previsão de plantio de mudas, de adensamento. Outras, bastava o isolamento.
Acontece que nessas que previu o plantio, algumas mudas que foram doadas vieram com mudas de 10 centímetros, de 10 a 20 centímetros, que com a força do rio simplesmente desapareciam, e vieram mudas exóticas. Quando eu falo em mudas exóticas, são mudas que não são naturais da região. É importante destacar também que toda a nossa vegetação ali integra o bioma Mata Atlântica. É floresta estacional decidual e na parte mais alta do rio é floresta estacional ombrófila ou ombrófila mista, dependendo da altitude. Então, nós estamos dentro do bioma Mata Atlântica. E algumas mudas vieram, elas são naturais de Santa Catarina. Elas não se adequam aqui. Elas não são para aquela região. Então, por isso que começou a se trabalhar muito no isolamento da área. Isola e deixa vir. Que a natureza é sábia. Vem o que precisa. Bom, em 2012, em 2012, o novo Código Florestal, então, entrou em vigor. Esse que tem várias ADINs em andamento, ações de inconstitucionalidade, que tem o julgamento previsto para o dia 11 de outubro, já que a primeira data do julgamento foi 13 de setembro, não foi julgado. Então, dia 11 de outubro está previsto o julgamento, a continuação do julgamento no STF. Quando entrou este novo Código Florestal, tudo parou. Por quê? Porque a lei mudou. E como continuar com esse projeto que previa, pelos critérios técnicos, a recuperação ou isolamento de 10, 20 ou 30 metros apenas de uma área de preservação permanente que, segundo a lei, variava entre 30 e 50 metros. Como conjugar essa questão? O promotor, sendo o fiscal da lei, firmando um ajustamento de conduta contra abaixo da lei. Esta é a pergunta, problema da minha dissertação. Como fazer essa conjugação? Por isso que eu trabalho com os princípios, principalmente o princípio da sustentabilidade. Por quê? Porque se nós hoje pegarmos... Eu preciso, antes de comentar ainda um detalhe. O novo Código Florestal, para nós, Rio Taquari, prevê uma APP de 100 e 200 metros. Vocês podem imaginar o estrago que isso vai acontecer se nós aplicarmos 100 ou 200 metros numa população rural de pequeno produtor. Nós vamos determinar a recuperação de 100 ou 200 metros, Rafaelo, e aquela pessoa vai viver do quê? Vai ter que sair da sua terra, aquela terra que, desde a colonização da região, está na família, que ela é produtiva, e vai deixar de produzir, vai deixar de ganhar. Se tu falou uma coisa tem alguns alunos que estão aqui e eu sempre falo em sala de aula e eu gosto. É muito bom te ouvir falar em estacional decidual, ombrófila mista, né? Porque na aula eu digo que eu sou engenheiro florestal, dou aula para florestal, que nós temos que aprender mais disso, que nós usamos muito, e é muito gratificante ver o advogado falando com essa propriedade técnica na área. Isso é muito interessante. E o que eu falo para eles muito também é que, quando a lei esgota, quando a lei, os artigos, os parágrafos, os incisos, eles esgotam, a gente vai para o princípio das coisas. Exatamente. Porque, como técnico mesmo, como engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, biólogo, pensar no princípio do direito ambiental não é uma coisa exclusiva de um advogado. Não. Um técnico pode, e na minha opinião deve pensar como o princípio, que da onde principiam as coisas, iniciam, como um princípio do direito ambiental se tornou uma legislação, ou deu o pontapé inicial, a filosofia inicial. Porque, a partir disso, nós conseguimos resolver os problemas. Ou propor... Essa é a saída. Exato, propor saídas. Propor saídas, soluções. Então, é muito interessante que isso acontece, né? Bacana, acontece no micromundo de Frederico Westphalen, acontece no micromundo de Taquari, Lajeado, né? Da cidade de Lajeado, do município de Taquari. E isso é legal porque se acontece em dois, significa de maneira geral, talvez o macro talvez esteja indo para essa linha. E aí eu fico um pouco agora, como eu conheço outros promotores de justiça, eu participo em algumas comissões estaduais em Porto Alegre, né? Participo da comissão estadual que está revisando a portaria 79 de 2013 de espécies exóticas invasoras. E nesses ambientes eu tenho a oportunidade de interagir com outros... Isso me interessa. Eu tenho a oportunidade... Das exóticas invasoras, muito me interessa. Vamos conversar sobre isso. Vamos.
foi muito providencial o evento esse momento. Bom, eu tenho interação com outros promotores de justiça, com um pensamento completamente diferente do teu. Sim. E aí, quando tu falou o princípio que está arraigado, ou seja, muito presente e definido dentro do CAOMA, né? Qual que é esse princípio especificamente que tu discorda no livro? Na verdade, a minha questão com o CAOMA, ela é mais de ordem administrativa, tá? Que o CAOMA entende que tem que ser um inquérito civil para cada ribeirinho, e eu entendo que eu teria que trabalhar com gestão. Explica o que é o CAOMA, por favor. O CAOMA é o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, é um órgão interno de assessoramento técnico do Ministério Público. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente se socorre do CAOMA. Mas o CAOMA tem essa posição bem arraigada, embora o colega Daniel Martini já tenha me ouvido falar e ele não tem discordado do que eu tenho falado. Ele ainda só não conseguiu compreender que não se trata de corredor ecológico e que o projeto ele não é projeto, ele é um programa, e ele é um programa de recuperação da mata ciliar. Ele não é uma construção. Porque corredor ecológico, eu preciso esclarecer, pela legislação, corredor ecológico, tu vai construir um corredor ecológico quando tu tem uma unidade de conservação, outra unidade de conservação, e tu vais unir essas unidades de conservação. Como saber que tamanho é esse corredor ecológico? É bem isso, é desenhado assim: uma unidade de conservação, outra unidade de conservação, e vocês vão unir essas duas unidades de conservação. Esta união é o corredor ecológico. Como saber? Tem que saber qual é o tipo de vegetação, qual é o tipo de fauna, efeitos de borda, qual é a fauna que vai transitar de uma unidade de conservação para outra, para saber a largura, qual é a vegetação que vai ser implementada para ver os efeitos de borda, que é onde recebe mais luz e mais oxigênio, porque na natureza tudo é perfeito, e o homem chegou e fragmentou tudo. Então, por isso que eu digo que não é um projeto do corredor ecológico, eu não estou unindo unidades de conservação, eu estou recuperando a mata ciliar, que tem como função o corredor ecológico. Então, e essa questão dos princípios foi a solução que eu encontrei para poder responder o meu problema de pesquisa. Como conciliar esta realidade legal com a realidade local. O nosso Código Florestal foi inspirado na Nova Zelândia. Tudo a ver com a gente, né? E é baseado também, pensando muito na Amazônia. Tudo a ver com o Rio Grande do Sul. Então, eu defendo, inclusive, que essa legislação ela tinha que ser regionalizada. E vou te dizer mais, Rafael, quando eu ouvia falar deste projeto, tá, eu também tinha ele por ilegal. Quando eu fui estudar ele, foi que eu percebi que existia, sim, uma forma de salvar e de encontrar uma solução dentro dos princípios. É claro que o ribeirinho, muitas vezes, fica furioso, porque não pode usar, não pode plantar até o talude, até a beira do talude. Quando eu falo talude, é o barranco do rio mesmo. Tá? Porque a propriedade é minha e eu faço o que eu quero. Mas acontece que a Constituição fala no princípio da propriedade, mas também fala no princípio da sustentabilidade e da preservação ambiental, porque todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a partir daí que nós encontramos essa solução e essa resposta. Na verdade, o conceito de propriedade é um tremendo mal-entendido no Brasil, né? Muito. Porque nós não temos a propriedade. Nós temos um papel que nos dá o direito de uso usufruir a partir de alguns direitos e obrigações. Exatamente. Né? Não é meu. E o direito público ele vai sempre se sobrepor ao direito privado, individual. Ao interesse individual. O pessoal nos deu um limite de tempo, então eu queria fazer Já, pois é. A conversa está boa, foi ligeiro e rendeu, né? Na verdade, o que tu está falando, que eu entendi, é o seguinte. Nós temos uma legislação que mudou em 2000. Só para concluir, do CAOMA, isso é um projeto institucional. A recuperação pelo... o mapa estratégico do Ministério Público prevê a atuação em redes ambientais. Então, já também se trabalha com uma visão regionalizada. Tanto que foi implementado em setembro do ano passado a Promotoria Regional de Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, que eu respondo também por ela, exatamente porque existe esse trabalho, esse projeto. Então, é um projeto institucional. O Ministério Público defende
dentro do eixo sustentabilidade, a aplicação desse projeto todo. Então, não existe assim muita... como é institucional, o CAOMA defende. A questão são detalhes técnicos apenas. Dentro do Ministério Público Estadual, né? Mas, em detalhes técnicos. A situação, então, hoje está assim. Nós tínhamos um Código Florestal que era rígido em metragens, independente das funções ou dos efeitos. Agora nós temos um Código Florestal flexível em função de questões... Aí eu vou perguntar. Em função de questões sociais e, vamos chamar, ecológicas, porque tem, né, um pouco de tamanho, mas mais sociais. A gente sabe por quê, né? Na verdade, ele é um código de adequação fundiária, né? Não mereceria o nome. Até ele nem tem mais o nome de Código Florestal, né? Ele tem outro nome. O nome do Código Florestal é um apelido que pegou hoje em dia. Eu uso no livro NCFLO, Novo Código Florestal. Mas hoje, então, o que acontece? Nós temos essa tal legislação, a 12.651 de 2012, e as ações de inconstitucionalidade. ADIM. Bom, ação direta de inconstitucionalidade. O que tu acha delas? Tu acha que hoje o Código Florestal como está é ruim? É bom? Tu acha que se as ADIMs forem, digamos, aprovadas, então nesse linguajar pelo STF, e retornar ao código antigo, vai voltar a situação de ter que recuperar? Porque na letra fria, como os advogados dizem, então teria que fazer os 100 e 200. 100 e 200. Na verdade, quando esse projeto começou a ser implementado, ele era muito interessante para o ribeirinho, que ao invés de preservar 50, muitas vezes ele preservava 20. Então, para ele era interessante aceitar esse acordo. Com o novo Código Florestal e a famigerada escadinha de 5, 8 e 15 metros, para eles não é interessante, porque o Código Florestal hoje, para o ribeirinho, é mais interessante. Mas nós defendemos no Ministério Público que os critérios técnicos que a Univates criou e que estão dentro do livro é o ideal, porque garante a questão de solo, área de propriedade, enfim, tá? Mas existe essa discussão. Tanto que, de lá para cá, não tem nenhum TAC firmado mais, exatamente por isso, porque existe esse questionamento. A ADI, no meu entender, tem que derrubar essa escadinha exatamente para que a proteção ao meio ambiente se amplie. Porque, se continuar como está... Pensem vocês, um rio que tem uma largura de mais de 100 metros... preservar apenas 5 metros, porque a propriedade tem até um módulo fiscal, em torno de 17, 18 hectares naquela região. Ou seja, é nada. Muitas vezes, nem a altura do talude. Então, o novo Código Florestal, até pela contagem da medição da APP, já diminuiu um monte, porque antes a medição era da linha média da água, considerando as enchentes. Agora não, é do topo do talude do leito normal do rio, ou seja, é do primeiro barranco. Então, só aqui, a área que deveria ser preservada diminuiu infinitamente. Então, existe um movimento muito grande da ABRAMPA, da Associação Brasileira do Ministério Público Ambiental, de que eu sou parte, sou sócia, exatamente no sentido de conversar com os ministros para que esse julgamento, que essa ADIM seja julgada procedente, para que caia a escadinha e volte aquela medição lá do artigo 4º, que, na nossa realidade, vai virar em 100 e 200 metros. E aí, os critérios técnicos do projeto, eles voltam a ser interessantes para o ribeirinho também. É claro que isso é um trabalho de conscientização ambiental, é um trabalho... se busca recuperar uma parcela mínima da mata ciliar. Porque, volto a frisar, se nós aplicarmos a legislação pura e simples, 100 e 200 metros, nós vamos causar um sério problema econômico e social. Eu tenho uma visão um pouco diferente, mas é uma questão de ponto de partida, na verdade. O teu ponto de partida ideal seria, a partir de uma metragem maior, aplicar critérios técnicos. Sim, né? De acordo com a realidade local. Para reduzir o impacto social. Sim. E o meu ponto de vista, que eu trabalho muito em aula quando em trabalho, enfim, nessa linha, os 5 metros, ele é um mínimo legal. Sim. Não é um padrão de qualidade. Exatamente. Né? Então,
partir dos princípios técnicos, além dos 5 metros. Aumentar ele, a partir de um processo também de educação ambiental. Tu vê que nós buscamos o mesmo objetivo, só com pontos de partida um pouco distintos. E, pelo menos, eu tento convencer, ou repassar a ideia de que esses 5, 10, 15, 20, na verdade não significam nada, e que o técnico, sim, a partir de uma avaliação de cada imóvel rural, deve recomendar 23,68. Exatamente. Preservando o mínimo da função ecossistêmica. Exatamente. Exatamente. E aí buscar nessa linha. Por quê? Do meu ponto de vista, das últimas informações, eu acho que a gente vai... Essa conversa talvez tenha que terminar agora, mas ela vai... Esse contato foi muito interessante, a gente vai continuar conversando. É o seguinte... No Rio Grande do Sul, por exemplo, em 1992 nós tínhamos 7,5% de cobertura florestal natural. Em 2001, o inventário florestal estadual chegou a 17,5%. Basicamente porque abandono de áreas não mecanizáveis. Exatamente. Aonde a colheitadeira não entrava foi abandonado. Não foi nenhum processo de conscientização, nada iluminado. No último inventário agora, que está sendo processado, mas tem pré-informações, financiado pelo Serviço Florestal Brasileiro, o Rio Grande do Sul está com um valor médio de 24%, especificamente na micro-região de Frederico e de Três Passos. Foi uma dissertação de mestrado de um menino na UFSM em Santa Maria, de um ex-aluno da Florestal. Aqui nós temos 28% de cobertura. Então, eu acho que esses padrões regionais, talvez, devam, como tu bem disse, eu defendo completamente um Código Florestal estadual, normas gerais, nacionais, obviamente, a partir de 12.651. Reconhecendo a realidade. Porque daí nós conseguimos trazer isso para essa região. Então, por exemplo... E conseguimos conquistar o Ribeirinho para isso. Para a micro-região de Frederico e Três Passos, que já tem 28% de cobertura de vegetação nativa, de maneira geral, distribuída, né? Nós podemos trabalhar, então, não com qual seria a metragem aqui? Digamos, seria como se um benefício ou um facilitador para uma região que já tem uma cobertura maior. A nossa lá, se tu fizer um comparativo no Google Earth, de pegar ali 2000, 2001, 2005 e pegar hoje, tu vai ver o aumento exponencial onde o projeto já tocou, porque a gente tem uma perspectiva de que apenas 25% da área que ele deve atingir já foi tocado, né, já foi trabalhado. Então, nós temos um aumento exponencial dessa área de mata ciliar nesses 9, 10 anos de implementação efetiva do projeto. E os biólogos me trouxeram, na última reunião, a notícia de que pequenos animais que há muito tempo não eram vistos na região já retornaram. Então, nós temos coatis, paca, tem registro de coati, de paca, de cutia, de capivara, a avifauna, assim, muito farta de espécies, e nós temos uma boa recuperação ecossistêmica também. Então, atingindo os objetivos, e o Ministério Público fazendo cumprir o artigo 225 da Constituição, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu acho, em função... Enfim, vamos abusar um pouquinho do tempo, enquanto não nos tira daqui. Se deixar, eu falo até amanhã. O assunto é apaixonante. Pode encerrar? Então, tá. De maneira geral, eu acho que para mim foi... Para todos, mas especialmente para mim, espero que seja... Foi muito produtivo no sentido de que Ministério Público Estadual, técnicos, né, universidades, continuam pensando maneiras mais eficientes de se aplicar a legislação, não é? Com resultados efetivos. De se obter resultados efetivos, e devagarinho a gente vai chegando lá, né? Então, muito obrigado de novo. Eu acho que esse momento foi muito legal. A gente vai conversar muito mais tempo, vamos ter bastante tempo de botar, digamos, todas as ideias em dia, em contrapor as ideias e encontrar as concordâncias e discordâncias. E é isso. Obrigado por ter vindo. Parabéns pelo trabalho mesmo. Bacana, valeu muito a pena. E fica à vontade, então, para fazer um fechamento. Então, eu agradeço, Rafaelo, a conversa. Realmente foi bastante produtivo. Eu gostaria de agradecer aqui algumas pessoas bem importantes. A Simônia, que foi quem me convidou, que está lá ela. Vou te dar um beijo depois. A Simônia, que disse que, bem que tu podia vir aqui, né?
E fez o contato, então, com a Elisete, com quem eu tratei todo o tempo, o prefeito Panossa, também por ter aceitado a indicação, Rafaelo, por ter mediado a conversa. Eu quero agradecer também a Lumenhures, a minha editora, na pessoa do editor Sérgio, uma pessoa fantástica que eu conheci a semana passada em Belo Horizonte. A Vitrola, por estar comercializando o livro, e também porque amanhã, às 17 horas, eu vou estar conversando com os amigos ali. Ao Ministério Público, obviamente, a Associação do Ministério Público, pelo custeio da Bolsa de Estudos, e também, especialmente, a Univates, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que me acolheu de braços abertos depois de 20 anos sem estudar. E hoje eu já estou concorrendo a uma vaga no doutorado para continuar a pesquisa a partir do que a gente já fez até aqui. Muito obrigada a todos pela presença. Agradecemos, então, a escritora Andréa Barros e o professor Rafaelo Balbinotti. Quero convidar a secretária de Educação e Cultura do município de Frederico Westphalen, a Iracilda, para entregar aqui um presente, uma forma de agradecimento pela presença na 35ª edição da Feira do Livro.